Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos junto com os irmãos para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia, o tema da festa, 1 Crônicas, capítulo 22. Estaremos lendo todo o versículo de número 5. Primeiro Crônicas, capítulo 22, versículo de número 5. Diz assim: porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Amém. Os irmãos podem sentar, muito obrigado. Meus irmãos, nesse momento, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que a mim me concede, poder estar falando sua palavra. Quero agradecer também ao nosso pastor, mesmo não estando aqui, o pastor José Fernandes, pastor Antônio Basco, pastor José Pereira, aos demais pastores que aqui estão. Quero agradecer a Deus também pelos irmãos ali da congregação de Aurora, que vieram juntamente conosco para adorar a Deus. Que Deus abençoe. Quero também agradecer ao nosso irmão Eliezer, que Deus continue abençoando ao nosso irmão. Quero louvar a Deus também pela vida da minha querida esposa, que está junto comigo. Que Deus abençoe. Dizer para os irmãos que nós estamos muito felizes com Jesus, porque nós sabemos, meus irmãos, que Deus é maravilhoso, que Deus tem proporcionado a nós, mais uma vez, uma grande vitória da sua parte, de podermos estar aqui juntos nesta festa, alegrando com os irmãos aqui da congregação, e sabemos que Deus é maior, Ele tem falado e Ele continuará falando em nosso meio. Que Deus abençoe o pastor também desta congregação, ao pastor Valdeci, que Deus continue abençoando. Me lembro que quando antes eu não pertencia a este ministério, estava passando por um momento difícil, tinha perdido meu irmão. Eu estava na casa da minha mãe, quando o pastor Valdeci chegou juntamente com o irmão Joãozinho, e ele, conversando comigo, disse para mim: ó, Ismael, ele me chama de Ismael, né? Vai para essa igreja, vai congregar junto com este homem, que ele vai te ajudar. E eu, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, e que Deus continue abençoando a vida do nosso irmão. Meus irmãos, nesta noite, nós sabemos que nós estamos nesta festa, e eu tenho certeza que Deus já tem falado com todos aqueles que aqui vieram para buscar a Deus, para adorar o Senhor. Aleluia! Quando nós voltamos aqui para o tema desta festa, nós sabemos que foi uma palavra proferida por um grande homem de Deus, por que não dizer um dos grandes vultos da história de Israel. Quando nós vemos este livro, nós sabemos que este livro foi escrito para um povo que estava voltando do cativeiro, um povo que estava voltando de um lugar que às vezes passou muitos anos, e agora o cronista sente a necessidade de escrever a este povo, um povo que tinha esperança, e a sua esperança às vezes estava desfalecendo. E a história disse que o cronista agora vai escrever este livro para um povo que as suas esperanças estavam desfalecendo, para reavivar a esperança deste povo em todas as promessas, naquilo que Deus havia falado com eles desde o início de Abraão, e que agora o cronista quer mostrar para aquele povo que
Deus é o mesmo e as promessas de Deus ainda estavam de pé para com aquela nação, para com aquele povo. E quando eu vejo ele escrevendo, ele agora vai trazer a este povo uma linhagem, uma promessa que Deus havia prometido para eles. E segundo diz a Bíblia, meus irmãos, segundo a história nos diz que este livro ele foi escrito por Esdras, o sacerdote. Se foi escrito por Esdras, o sacerdote, ele foi escrito por um escriba, por um sacerdote. E quando nós vemos essa palavra aqui, nós vemos, meus irmãos, que a Bíblia vai mostrar para nós que ele vai falar sobre a questão da espiritualidade, a questão da adoração. E o foco principal aqui é Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus havia escolhido ele, como já foi falado aqui neste dia, para que da linhagem dele viesse o Messias. E quando, meus irmãos, se fala de Davi, nós podemos tirar algumas lições muito importantes para a nossa vida. Quando eu vejo o cronista escrevendo, ele começa a falar da linhagem do povo de Israel, e então, logo em seguida, ele agora vai falar da coroação de Davi. E quando fala da coroação de Davi, a Bíblia vai dizer que o cronista logo vai falar que em imediato, que uma das primeiras coisas que Davi vai fazer para trazer ao povo a adoração, chamando a atenção do povo para a adoração, é trazer a arca da aliança para Jerusalém. Davi, meus irmãos, não só era um soldado, Davi não era só um homem guerreiro muito estratégico, cheio de estratégia, mas também, acima de tudo, Davi era um adorador de mão cheia. Se tinha uma coisa que Davi sabia fazer, era adorar. Se nós vamos ver aqui durante todo este livro, que Davi, ele sabia adorar e chamava a atenção de todos para a adoração. Quando a Bíblia diz para nós que o primeiro ato de Davi como rei foi trazer a arca da aliança para Jerusalém. Naquele dia tão importante, Davi vai trazer a arca, e segundo diz a Bíblia, que ele vai fazer de uma maneira como Deus não queria. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus agora fere um daqueles homens que estava junto. Davi se entristece, e diz a Bíblia que a arca não é levada para Jerusalém, mas com o passar do tempo, Davi agora novamente empenha aquilo que ele tinha no seu coração, de levar a arca para Jerusalém. E segundo diz a Bíblia, que agora ele faz conforme a Bíblia havia ordenado. E a Bíblia diz para nós, meus irmãos, que então, quando a arca entra dentro de Jerusalém, o coração de Davi alegra muito, o coração de Davi se alegra, e agora ele começa a adorar, agora ele começa a enaltecer o Deus de Israel. Acontece uma grande alegria em toda a congregação. Davi queria mostrar para o povo que a coisa mais importante na vida da nação era a adoração, era que o nome de Deus fosse adorado em meio ao seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E quando, meus irmãos, eu vejo, com o passar do tempo, Davi leva a arca. Davi era um homem que tinha a sensibilidade de sentir o que Deus sentia, ter os sentimentos de Deus, fazer aquilo que Deus realmente queria dele. Nós podemos tirar muitas lições importantes na vida deste homem. E quando eu vejo no capítulo 17 deste livro, a Bíblia diz para nós que Davi chama então o profeta Natã. E quando Davi chama o profeta Natã, a Bíblia disse que Davi revela para Natã o que havia no seu coração. Davi revela para Natã aquilo que ele tinha, o seu desejo de construir uma casa para o nome de Deus. Olha, Natã, eu habito numa casa de cedro, porém a arca da aliança está atrás de cortina. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Natã diz a Davi: Davi, tudo aquilo que você fizer no seu coração, que tiver no seu coração, faça, que Deus é contigo. E então o profeta vai para a sua casa. E diz a Bíblia então, e quando o profeta vai para a sua casa, à noite Deus aparece ao profeta. E agora Deus começa a falar com o profeta, dizendo
Natan diz a Davi: olha, ele não vai construir a casa, ele não vai construir, porque um homem que derramou muito sangue, e Deus começa a detalhar aquilo realmente que Deus queria que fizesse e dissesse a Davi. E nós vemos, a Bíblia diz para nós que então Natan vai até Davi, e quando Natan vai até Davi, a Bíblia diz que ele revela a Davi o que Deus havia falado com ele. Davi, Deus disse para mim que você não vai construir essa casa, você não vai construir, mas aquele que vier da sua descendência, o seu sucessor, vai construir o templo, vai construir essa casa, o qual você tem o desejo. Meus irmãos, quando eu vejo essa passagem, eu fico imaginando, muito me chama a atenção, que Davi era um homem muito dedicado a Deus. Davi era um homem que tudo que ele fazia, Deus estava com ele quando ele empreendia uma guerra. Agora ele ouve esta palavra, agora ele ouve a recusa de Deus, agora ele ouve Deus dizendo para ele que ele não era a pessoa que construía o templo. Muito me chama a atenção que após o profeta falar com Davi, e quando ele disser todas as palavras de Deus, a Bíblia disse que Davi vai fazer uma oração, e esta oração é uma oração de agradecimento. Davi não foi aquela pessoa que quando ouviu a recusa de Deus, que quando ouviu o não de Deus, ele não cruzou seus braços, mas ele foi adorar, ele foi agradecer a Deus pelo que Deus agora estava falando com ele. Ele foi agradecer a Deus porque Deus disse: olha, aquele o qual suceder de você, Davi, vai fazer aquilo que está no seu coração e não você. Ele aceita a recusa de Deus, ele aceita o plano de Deus, e agora ele ora agradecendo a Deus pelo que Deus estava falando com ele. Ele não encruza os seus braços, ele não passa a ser uma pessoa pessimista, ele não agora vai ser uma pessoa que vai esperar o tempo de chegar a hora dele passar para o seu sucessor, mas ele vai fazer com que o plano de Deus, que a vontade de Deus, que o que Deus estava falando viesse a acontecer na vida do seu sucessor. E como nós vemos, meus irmãos, que no capítulo 17 ele recebe essa revelação de Deus. No capítulo 21, Davi não tinha em mente aonde seria o templo, Davi ainda não tinha um lugar adequado para o templo, mas quando Davi faz aquela contagem, e aquela contagem que Deus desagrada, quem sabe nós vemos aqui, tudo indica por uma exaltação, e então vem a praga de Deus, vem a ira de Deus, e quando morre aproximadamente 70 mil homens de Israel, quando Davi vai para o lugar que Deus havia falado com ele, segundo diz a Bíblia, que quando ele está na eira do Jebuseu para prestar um sacrifício a Deus, quando Deus ordena que ele faz aquilo, e quando ele vê o anjo de Deus suspenso, a Bíblia diz que Davi agora faz o sacrifício, e quando Davi faz aquele sacrifício para que Deus viesse ter misericórdia tanto dele como da nação, a Bíblia disse que Deus responde o sacrifício, que Deus responde a oração de Davi com fogo, como se Deus estivesse falando: Davi, eu aprovo o que você está fazendo, Davi, eu aprovo agora. E então Davi agora tem de Deus a confirmação aonde seria o templo. Segundo a história, disse que aquele lugar fosse possivelmente o lugar aonde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício a Deus, queria oferecer. E agora então, quando Davi recebe a confirmação de Deus, ele agora tem no seu coração o lugar para que a casa de Deus fosse construída. Ele agora vai aparecer nas páginas douradas da Bíblia o seu sucessor, e vai falar o nome dele, que era Salomão. E quando eu vejo, meus irmãos, no capítulo 22, Davi agora está falando para todo o povo: olha, aquele que vai me suceder, o meu filho, ele é novo, ele ainda é uma pessoa inexperiente, mas vou eu preparar materiais. E a Bíblia diz que preparou Davi materiais em abundância. E aceitou o revés da recusa de Deus, mas direcionou todas as suas energias, seu entusiasmo, para o que podia fazer. Primeiro, escolheu o local. Segundo, reuniu material.
Terceiro, elaborar o projeto. Ele faz tudo isso. E nós vemos que agora no capítulo 22, até o resto do livro, Davi vai incentivar o povo. Davi vai incentivar a nação. Davi vai mostrar o que tinha no seu coração, o propósito do seu coração, que era ser um adorador. Davi vai mostrar para toda a nação, vai incentivar o povo para adorar a Deus, aleluia, para ajudar o seu sucessor, para ajudar aquele o qual Deus estava levantando. Davi, meus irmãos, recebe aquela ordenança de Deus com muito amor, com muito carinho, e agora ele vai trabalhar todo o resto da sua vida para que o material, para que tudo fosse elaborado conforme a vontade de Deus, e viesse agora exortar o povo para que então viesse a construir o templo para adoração ao nome de Deus. Aleluia! Davi não foi alguém que foi pessimista. Davi, quando descobriu que Deus não queria que ele construísse o templo, Davi não foi pessimista. Davi não foi alguém que cruzou seus braços. Davi não foi alguém que agora passou a ser uma pessoa que pensava negativamente, mas ele vai lutar para que o projeto de Deus, a casa de Deus, viesse a ser construída, mesmo que não fosse por ele. Quando nós vemos isso aqui, aprendemos uma grande lição. Às vezes, Deus, meus irmãos, não tem uma obra conosco, mas aquele qual Deus tem levantado, nós temos que dar as mãos, nós temos que ajudar para que aquilo venha a acontecer. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 23, nós entendemos que passa-se do capítulo 22 ao 23 um decorrer de anos. E agora é como se entendemos que Davi faz Salomão como corregente do seu reino. E aquilo, Davi continua fazendo tudo conforme o querer de Deus. Ele vai elaborar a adoração. Ele vai organizar a adoração. Os levitas, tudo aquilo que estava no seu coração, recebendo de Deus a revelação. E nós vemos que vai passando o tempo, ele vai fazendo tudo aquilo que Deus queria, tudo aquilo que Deus havia lhe ordenado. Meus irmãos, muito nos chamamos a atenção à vida deste homem. Um homem que foi chamado por Deus lá no curral de ovelha. Um homem que passou momentos muito difíceis na sua vida, mas um homem que era sensível à voz de Deus. Quantas vezes nós vemos nos nossos dias pessoas que precisavam ser sensíveis à voz de Deus, pessoas que precisavam ser sensíveis ao plano de Deus, entender que por muitas das vezes, quando Deus escolhe alguém, Deus tem um plano especial com aquele alguém, e eu posso colaborar, eu posso fazer alguma coisa para que o plano de Deus, ou a obra de Deus seja realizada na vida daquela pessoa. Mas muitas das vezes na nossa vida, deparamos com muitas pessoas que em vez de entender, em vez de ser sensível ao plano de Deus, ele começa a lançar tropeços, começa a ser uma pessoa pessimista, começa a ser uma pessoa que às vezes até mesmo não acredita. Mas Davi foi alguém que deixou um grande exemplo para nós. Davi foi alguém que deixou para nós um grande legado, de alguém que entendeu o plano de Deus, alguém que entendeu o que Deus realmente queria da sua vida. Não foi ele, mas o seu sucessor, mas ele trabalhou para que isso acontecesse. Aleluia! Nós vemos que muitos homens que empenharam grandemente na obra de Deus, eles foram pessoas que lutaram no decorrer da sua vida, e às vezes no final da sua vida Deus fez uma recusa dizendo: você não. Quando eu falo disso, eu lembro de Moisés. Moisés havia levado o povo, sofrido com o povo grandemente, no deserto, as murmurações, tantas coisas que o povo fez. E agora, quando estava já perto de entrar na cidade, no lugar, na terra que Deus havia prometido, Deus chama Moisés. E Deus disse a Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, mas olha, Josué, o seu sucessor, vai fazer aquilo, que continuar com aquilo que eu falei com você. E então, o que é que Moisés vai fazer? Moisés vai chamar todo o povo. Moisés vai dizer: olha,
eu não vou entrar na terra. O Senhor entrará com vocês. Deus estará com vocês. Josué, ele vai estar com vocês. E a Bíblia diz que ele vai agora incentivar o povo, dizer ao povo que tivesse bom ânimo, porque Deus estaria com eles. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus chama Moisés em um lugar separado. Deus mostra para Moisés toda a terra. Deus diz, olha, essa é a terra que eu prometi a Abraão, que eu prometi a todos os patriarcas. Olha, Moisés, vê a terra, porém você não vai entrar para lá. Ele aceita a recusa de Deus. Ele aceita fielmente aquilo que Deus tinha na sua vida, mas ele vai incentivar o povo para que estivesse com Josué. Ele vai incentivar o povo para que viesse ajudar Josué. Ele vai incentivar o povo para que viesse ouvir ao homem de Deus, Josué. Ele vai incentivar o povo que Deus estaria no meio deles, que Deus abençoaria eles, e que agora, como Deus foi com ele, ele seria com Josué. Quantas vezes, meus irmãos, falta essa compreensão de entender, de colaborar, de ser alguém que venha contribuir para o projeto de Deus. Quando a Bíblia diz que passa-se anos, passa-se tempos, Davi agora nas últimas décadas da sua vida, ele vai lutar para trazer o material, ouro em abundância. Todas as coisas que o templo precisava, Davi vai trazer e ajudar. No capítulo 28, a Bíblia vai revelar para nós que Davi, então, quando reúne toda a congregação, toda a nação, as autoridades, todo o povo, e ele vai revelar aquilo que tinha no seu coração. Olha, desejei muito construir um templo para o nome de Deus, para que o nome de Deus fosse adorado. Mas o Senhor apareceu para mim e disse para mim que eu não construiria esse templo, mas que o meu sucessor faria aquilo que eu desejo fazer. E então a Bíblia diz que Davi vai dizer a Salomão: Salomão, meu filho, conhece o Deus do seu pai e ser fiel. E então, nos últimos versículos, Davi vai falar com Salomão: Salomão, olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Esforça-te, Salomão, que Deus é contigo. Esforça-te, Salomão, que Deus será contigo. Aleluia. Seja forte, seja corajoso, faça aquilo que Deus quer que você faça. Segue ao Deus de Israel fielmente, porque Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te desamparar. Deus vai sempre estar com vocês, se você guardar os mandamentos, aquilo que está no coração de Deus, realmente Deus estará com vocês. Davi foi alguém que incentivou o povo para a adoração e que continuasse a obra. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Será que você tem contribuído para que o plano de Deus aconteça na vida de alguém? Será que você tem sido alguém realmente que tem estendido as mãos para ajudar alguém o qual Deus tem levantado? Será que você tem sido alguém que tem estendido as mãos para ajudar alguém que Deus tem levantado, que Deus tem chamado para esta obra? Ou você tem sido alguém que tem lançado tropeço no caminho de alguém que Deus tem escolhido, que Deus tem levantado? Você tem sido alguém que tem contribuído, que tem feito realmente aquilo que Deus quer, que tem dado a sua mão amiga para aquele o qual Deus tem levantado? Será se você tem feito isso? O Espírito Santo pergunta a você nesta noite. Ai, camaço de gamachéria. Nós estamos vivendo dias, irmãos, difíceis. Nós estamos vivendo dias em que a igreja passa por momentos difíceis. O que se vê na igreja por muitas das vezes é quando Deus levanta alguém. Às vezes a pessoa é nova. Alguém diz assim: fulano não pode falar desse jeito, porque fulano é o pastor. Ele não é o pastor, ele não pode falar assim. Mas deixa eu dizer uma coisa: a igreja de Jesus quem manda é Ele. É Ele que fala. Ele usa quem Ele quer.
O Leandro não pode falar isso porque ele é muito novo, ele tem que ser o pastor. Mas você tem tanto tempo na igreja e não fala, Deus vai levantar os mais novos para falar. Deixa eu te falar nessa noite, ciumento. Deus vai levantar aquele pouco que você poderia fazer e vai falar tudo aquilo que Deus quer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aqui tem homens, aqui tem mulheres que têm um coração segundo o coração que Davi tinha, que ama a obra, que ama segundo a vontade de Deus, que ama aquilo que Deus quer, que adora, que exalta, que enaltece ao Deus Todo-Poderoso. Aqui tem pessoas dessa forma, aqui tem pessoas que quando Deus fala, Ele diz: fala mais, Jeová, porque eu quero ouvir, levanta mais, Jeová, porque eu quero estender minhas mãos. Irmãos, aqueles no nosso meio que Deus está levantando, vocês não sabem a pressão que eles estão sofrendo. A Bíblia diz que quando o filho mais novo chegou, o pai colocou um anel no seu dedo, colocou sandálias nos seus pés, vestiu ele de vestes novas, diz: meu filho, eu estou fazendo uma nova aliança com você. O filho mais velho lá de longe: mas meu pai, por que ele está fazendo isso com esse filho mais novo? Esse filho mais novo gastou tudo e ele está fazendo desse jeito. Às vezes, quando nós se tornamos um filho que igual o filho mais velho, nós não entendemos o que Deus faz na igreja. E nós ficamos contra aquilo que Deus faz, contra o querer de Deus, contra a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, Deus está levantando uma geração de adoradores que ama, que adora, que aceita o que Deus quer, que diz: Deus, levanta mais profeta, Deus, levanta mais pregadores, Deus, levanta mais cantores, Deus, levanta mais profeta, para que a sua obra venha crescer, meu Deus. Oh, passou de machéria. Eu vejo adoradores aqui nessa noite. Eu olho para o lado dos irmãos e eu vejo adoradores. Eu olho para o lado das irmãs e eu vejo adoradores. Vejo pessoas que realmente querem, pessoas realmente que querem que Deus faça segundo aquilo que Ele tem prometido. Deus tem feito promessa nesta obra. Alguém diz: não vai acontecer, está muito difícil, o povo está demais. Mas deixa eu falar uma coisa: aquilo que Deus promete acontece. Vai chegar a hora, vai chegar o tempo, a hora de Deus vai chegar. E eu estou vendo que essa hora está chegando. Deus está levantando uma geração de adoradores. Onde estão os adoradores nesta noite? Aonde estão os adoradores nesta noite? Aonde estão os adoradores nesta noite? Aonde estão os adoradores? Onde que faço de camacherianda? Onde é de faxéria? Aonde estão os profetas de Deus? Aonde estão os profetas que Deus tem mandado você falar? Aonde estão os profetas? Ei, que feito! Os últimos dias da vida de Davi foi incentivar a nação de Israel para a adoração. Os últimos dias de Davi foi incentivar o povo para servir a Deus fielmente. Os últimos dias da vida daquele monarca que viveu uma vida muito dedicada a Deus foi dizer ao seu sucessor: Salomão, olha pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Salomão, esforça-te e faz a obra. Salomão, Deus será contigo, Deus vai ser com você, se você for fiel, se você guardar tudo aquilo que Deus tem falado para com a nação, Deus vai ser com você. E nós vemos que toda a vida de Salomão, que
quando ele realmente estava com o coração voltado, Salomão orava, Deus manifestava a sua glória. Salomão terminou o templo. Quando ele faz aquela oração do capítulo 7, a Bíblia diz que o templo se encheu de uma fumaça. A glória de Deus estava naquele lugar. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, exaltado seja o nome de Jesus. Oh, exaltado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, Deus tem levantado muitas pessoas em nosso meio. Deus vai levantar mais pessoas. Mas infelizmente nós vemos muito em nosso meio, e em vez de dar as mãos, começa a ciumar. Fulano não pode falar isso na igreja, porque ele é novo demais. Fulano é muito novo. Fulano, só o pastor que pode falar isso. Fulano está fazendo, quer estar aqui tomando o lugar do pastor. Já vem o pastor daí para cá falar coisa que ele não está na posição dele. Ciumento. Ciumento. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Profeta sabe, irmãos, até onde ele pode ir. Profeta sabe, ele tem um discernimento de Deus, ele sabe. Profeta sabe a sua chamada. Profeta sabe o que Deus quer dele. Ele não vai entrar no área que é do sacerdote, área de sacerdote e de sacerdote. E profeta entende muito bem isso, porque quando alguém é chamado por Deus, ele tem o discernimento de Deus. Oh, aleluia. Oh, exaltado seja o nome de Jesus. Se você ainda não adorou nesta noite, adora, porque o culto já está terminando. Adora. Não volte para a sua casa da maneira que você chegou aqui. Se você ainda não sentiu a presença de Deus, busque agora, sente a presença de Deus ao seu lado. Não volte para a sua casa da maneira que você chegou, porque Deus, ele quer te dar uma vitória muito grande ainda ao terminar deste trabalho. Adore, adore, adore. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Se você não sentiu, ainda é tempo de você sentir a presença de Deus. Ainda é tempo de você sentir um pouco da glória do grande El Shaddai. Aleluia! Ele está aqui. A presença é real em nosso meio. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor Jeová está aqui. E Ele quer tocar na sua vida. Se você ainda não sentiu a presença de Deus, sente Deus na sua vida nesta noite, porque Ele está aqui neste lugar. Oh, aleluia. Oh, exaltado seja o nome de Jesus. Oh, exaltado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, Deus vai conceder grandes vitórias para nossas vidas. Oh, aleluia. Deus vai levantar muitas pessoas em nosso meio. Oh, aleluia. Se você quer receber, meus irmãos, se você quer realmente receber o que Deus tem, fique debaixo da goteira de Deus. Não saia debaixo da goteira. Fique debaixo da goteira, porque Deus, ele quer te abençoar. Fique debaixo da goteira, porque Deus quer derramar grandes bênçãos na sua vida. Aleluia. Eu quero pedir o irmão Denil para louvar Deus com hino aqui nesta noite. Oh, aleluia. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé nesta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Seu coração está feliz, mas hoje estou
seu problema resolver. Hoje vai cair todo muro, toda angústia, todo lar. O Deus de guerra nunca conheci pra cá. Sou Deus dos campeões. Hoje estou aqui, porque tua oração chegou ao céu. Não suporto ver choro fiel, por isso eu vim te atender. Chora, geme, chora, esta lágrima que rola é sinal que eu te atendi. Chora, geme, chora nesta hora, sinta o gosto da vitória, hoje eu te faço vencedor. Eu sou o bálsamo da vida, Deus que sara tuas feridas e traz novo amanhecer. Eu sempre estou do seu lado, e quando estavas cansado, em meus braços te levei. Hoje vai cair todo muro, toda angústia, todo lar. Sou Deus de guerra, nunca conheci fracasso. Sou Deus dos campeões. Hoje estou Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco.